pegando um pouquinho do que o Cristiano estava falando, pastor César, é importante você se apresentar, né, e falar um pouquinho do trabalho que você está fazendo ali na Vila Nova Conquista e fazendo ali na igreja, né, no ministério que hoje Deus te confiou, porque infelizmente ainda a gente tem uma visão muito errada, o mundo ainda tem uma visão muito errada quando se fala-se em igreja e se fala-se em pastor, né, porque meio que generaliza, né, acha que igrejas são todas iguais e acha que pastores são todos iguais. E aí eles não sabem diferenciar. Então eu conheço um pouquinho da tua história, né? Da sua trajetória, eu conheço um pouquinho da sua igreja, né? E sei que hoje você faz um trabalho totalmente voluntário. Você é pastor, né? Do ministério, pastor presidente do ministério, porém você não é assalariado, você não recebe salário, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, desse trabalho que você faz, porque as pessoas têm uma visão errada de igreja, achando que a igreja ela está ali em tese só para ganhar dinheiro, arrancar dinheiro das pessoas, e as pessoas acham que o pastor, ele é pastor também só para ganhar dinheiro e para ter carro, para ter casa, né? Eu sei que você é um voluntário e faz a obra por amor. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa realidade que infelizmente a gente vive, e talvez tenha um ou outro telespectador que está nos ouvindo que não tem essa visão da Igreja de Cristo, né? Que a Igreja de Cristo, a função dela não é arrecadar bens, não é juntar tesouros, não. A Igreja de Cristo, ela é um pronto-socorro, ela é um hospital, é a clínica de Jesus, igual o senhor falou. E o pastor, ele recebe uma missão, uma vocação, não é para ganhar dinheiro, mas uma vocação para levar a palavra de salvação. Essa parte é muito importante, pastor Cícero, assim como o Cristiano também mencionou várias situações, e daqui o Cristiano mencionou, a gente vê muitas famílias com algumas dificuldades, né? Às vezes está desempregado, né? Além desse trabalho social de pessoas carentes e pessoas que não têm um teto, tem famílias que chegam completamente sem apoio, destruída, né? Desorganizada no sentido de foram surpreendidas por situações, pelo desemprego. Então, essas famílias precisam de apoio. E nós temos até um lema, né? A pessoa chega na nossa igreja com muita dificuldade, mas ele melhora e depois abençoa outras vidas. Nossa missão é essa. Chega com dificuldade, a gente dá todo o apoio. Rede, mas né? quando ele melhora, ele vai também entrar nesse propósito conosco de ajudar outras vidas, né? E ajudar essas vidas, socorrer famílias também, crianças. Então, esse apoio é muito importante. Essa outra parte que o pastor citou, é importante a gente considerar isso. Parece que hoje, nos dias de hoje, as pessoas olham, né, que todo pastor, né, tem o termo de dizer que está sempre querendo algo pessoal para ele, né? Sobressair pessoalmente, financeiramente. E a realidade não é essa, né? De muitos líderes, não é. Eu tenho meu trabalho, eu me dedico a ele, cuido da minha família, eu me torno um exemplo para os demais que estão conosco ali, de ser um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de um empreendedor também, que eu sou, né? Um exemplo de um administrador financeiro, um exemplo de estar... igual ali na Vila Nova Conquista, eu tenho um comércio já desde o ano 2007. Então não é para todo mundo nos dias de hoje, não estou dizendo, não estou me vangloriando, mas você tem um comércio desde do ano 2007 e você ainda está com ele ainda aberto nos dias de hoje, não é tão simples, e né? O salão, eu acredito que aquele salão é alugado, né, pastor? É alugado. Salão alugado. Então a gente tem uma dedicação, tem um empenho, tem um trabalho, né, que se faz além do pastoreio, né? Então, assim, eu ajudo a obra também. Tem pastor dizimista, eu sou um pastor dizimista da minha igreja. Meu nome está lá na lista de dizimista. Isso aí, né? Porque eu vejo que, assim, é uma vocação, é uma dedicação. Não é nada visando pessoalmente, né? Então, nem quero falar dessa outra parte que muitos fazem dessa forma, né? Mas a gente não faz. Nós somos um ministério independente, temos ali pessoas que estão conosco ali, transparência, né, em tudo que a gente faz, responsabilidade, né? A gente tem até o lema, vamos dar um bom testemunho, gente. Se um dia for dever o aluguel, a gente não vai fazer isso. Vamos procurar um outro espaço para nós, mas não vamos deixar tudo certinho. É a nossa responsabilidade como cristão. É isso aí. Esse assunto é bem complexo, porque a igreja é um corpo, certo? E ela, como corpo, ela tem as despesas que a igreja vai ter que pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz. E nisso depende do dízimo para a sobrevivência dela, e tanto pelos trabalhos sociais delas.
Eu acho, me corrijam, que eu não sou pastor, mas pelo que eu vejo, se tem um pastor que ele é totalmente dedicado à causa da igreja e ele praticamente trabalha só para a igreja, assim, vamos dizer assim, eu acho que ele também ele tem os seus anseios e suas despesas, como ele come, ele bebe, ele tem família, enfim. Só que assim, eu acho que tem que ter um salário, alguma coisa assim, né, para ajudar esse custeio, né? Eu não corrijo se eu estiver errado. Só que assim, não para andar de Mercedes, de Volvo, né? tem que ter um salário compatível, né? Pela função que ele exerce. Quando o pastor exerce, João, a função ali constante, que Integral, ele não possa, né? que ele não possa trabalhar Integral. faz visita o dia todo, né, para as famílias, qualquer horário. Aí sim ele merece sim um salário e é digno, né? Até biblicamente diz isso. A Bíblia diz, Que né, ele é que digno do seu salário. todo né? obreiro é digno do seu salário. Sim. Isso é bíblico. E uma né? igreja ela teria que manter realmente esse pastor, se ele é dedicado nesse sentido de estar integral, cuidando da obra. Eu tento fazer o equilíbrio, né? Eu estou ali, faço um trabalho, me dedico, abro mão um pouco do meu tempo, tenho o meu trabalho pessoal e vou fazendo assim. Eu não sou um pastor integral, né? Constantemente ali, 24 horas. Mas a gente abre muitas exceções, viu? Tem vezes que eu fecho meu serviço, vou lá, socorro, faço alguma coisa. Às vezes chego em casa meia-noite. Ontem mesmo chegou no culto, era 11 e pouco da noite. Então, assim, e aí tem que levantar depois para trabalhar e correr atrás das coisas, né? Mas é assim, e eu sei que muitos líderes, pastores, faz isso. Porque no momento que a gente vive hoje, já é tantas coisas que se falam, né? Que a gente prefere abrir mão de alguns privilégios que diz que a gente tem. Para evitar dar essa ênfase, né? Mas eu concordo com você. Se o pastor é integral...